seu, né? Ninguém sabe se ele está vivo, se está morto, ninguém sabe onde é que ele está, onde é que está seu corpo. A família até hoje não tem qualquer respostas para tantas, são tantas perguntas para poucas respostas, né? Estou aqui recebendo aqui a Cibele Varela, ela que é sobrinha do Joelzinho, e que em nome da família vai renovar, né, um apelo diário por notícias, por respostas ao sumiço do Joelzinho. Cibele, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os seus ouvintes. Gostaria inicialmente de agradecer por mais uma oportunidade, né, que você está dando à nossa família de estar trazendo o caso do Joelzinho novamente à tona, né? Hoje, 90 dias do sumiço de Joelzinho, sem nenhum tipo de notícia, de fato, sem nenhum tipo de mapeamento do que realmente aconteceu naquela data, né? De forma que ninguém até hoje sabe dizer o quê, porque Joelzinho tinha uma rotina muito bem estabelecida, conhecida, e tudo aconteceu dentro da sua rotina diária, sua rotina normal. A gente não tem nenhum indício de alguma coisa atípica que possa ter levado a esse desaparecimento dele. E o que mais intriga justamente são essas respostas que não aparecem, né? O que mais intriga realmente são essa resposta, porque se até hoje não existiu um crime perfeito, esse Joelzinho foi. Porque até agora a gente não tem nenhum tipo de pista, nada de concreto, como eu disse antes, que leve a resolução de tudo isso, né? A polícia já investigou, eu não sei se ainda continua nas investigações, mas o que é que a polícia tem dito para vocês? Já esgotou todas as possibilidades de busca? Já se exauriu todas as possibilidades. Até agora, o que nos é informado pela polícia, e a gente, enquanto família, entende que assim é um momento bem complicado. A polícia realmente está sobrecarregada no nosso município, muitas coisas, muitos crimes acontecendo, e a gente entende, né, com muita angústia, mas entende essa dificuldade de fato chegar a notícia até a família. Notícias realmente repassadas de forma concreta pela polícia, mas enfim, a polícia investigou, né, fez o seu trabalho. Eu não estou aqui, Marco, de forma alguma para dizer que a polícia não trabalhou, não é isso. Eu estou aqui, mais uma vez, de forma apelativa, pedindo às pessoas que, por favor, se tiver alguma informação, que entre em contato com a polícia ou com a família, mesmo de forma anônima, para que a gente possa estar esclarecendo e que se tenha culpado que pague. Porque Joelzinho tinha família, Joelzinho não era uma pessoa sozinha no mundo, e ainda que fosse. Ninguém some assim, isso é muito revoltante. Não pensem as pessoas que, porque os dias se passaram, Joelzinho caiu no esquecimento. Pelo menos da família, não, né? Até antes de ontem, minha mãe conversando comigo, disse que todos os dias tem uma amiga dela que liga para ela e elas choram, elas duas juntas. Isso é muito dolorido, porque você, quando sabe o que aconteceu, você se conforma. Deus vem e acalenta seu coração, porque você sabe o que aconteceu. Mas você, quando não sabe o que aconteceu, e quando você também não consegue visualizar o porquê de nada, porque Joelzinho não tinha nenhum envolvimento com... Que fique bem claro, porque as pessoas logo pensam assim, que Joelzinho, até onde a gente sabe, é uma pessoa muito conhecida da cidade, não tinha envolvimento com nenhum tipo não usava nenhum tipo de droga ilícita, não andava em mais companhias, inclusive ele só andava sozinho. Como eu já disse inúmeras outras vezes, ele tinha sim uma certa limitação com relação ao cognitivo dele, mas nada que o impedisse ele de se socializar, de ter a sua rotina de vida normal. Fazia o jogo de bicho dele, normalmente. Então, assim, foi alguma coisa que aconteceu dentro da rotina dele. E que a gente até agora não tem nenhuma pista. Então, assim, a gente depende da informação das pessoas, porque... Com certeza, Marcos, alguém viu alguma coisa. E alguém sabe o que aconteceu. Alguém sabe o que aconteceu. E alguém sabe, inclusive, onde é que ele está, né? Exatamente, alguém sabe. O que realmente me intriga é isso, é porque alguém, talvez até esteja ouvindo o programa, sabe o que é que realmente aconteceu com o Joelzinho, né? Onde é que ele está, e não quer ajudar a família. E não quer ajudar a família, né? E assim, vamos um pouco mais de empatia, né? Se colocar um pouco no lugar do outro. Porque só quando a gente assume o papel do outro, o lugar do outro, a gente consegue mensurar um pouco o que é a dor do outro.
é muito angustiante. 90 dias, Marcos, 90 dias não são 90 minutos, não. Todos os dias eu me pergunto, cadê Joelzinho? O que fizeram com o Joelzinho? Por que fizeram alguma coisa com ele? Essa pergunta você faz todos os dias? Todos os dias a mim mesmo, né? E, enfim, você ficar procurando uma resposta dentro de você é muito dolorido. Agora, passa na sua cabeça o que possa ter acontecido com ele? Se você tem esperança de encontrar ele vivo? Marcos, se eu lhe disser que eu não tenho esperança de encontrá-lo vivo, eu estou desacreditando de um Deus que pode tudo. Então, assim, em situações mais adversas, Deus opera. Agora, é fato que com o passar dos tempos, a gente vai esfriando nessa esperança. Mas eu não posso dizer a você, Joelzinho está morto, enquanto eu não souber o que aconteceu, enquanto não tiver um corpo, pelo menos. Então, assim, eu espero em Deus, seja feita a vontade dele. Minha vontade é que ele estivesse vivo, né? Que por algum motivo desaparecido, seja lá qual for. Mas a gente tem que se conformar com tudo que vier pra gente. Vocês continuam recebendo informações, mesmo desencontradas? Não, a última vez foi aquela informação daquela mulher, que inclusive esteve até presa, né? Que aquilo ali, assim, foi uns dias de sofrimento para mim. Porque a cada informação errada que chega, você sofre mais. Exatamente. Para mim, principalmente, e para a família, porque eu digo para mim, porque ela mandava para o meu WhatsApp as informações. Para mim, para a polícia, para alguns blogueiros, né? Então, enfim. Eu não sei que loucura foi aquela, né? Inclusive, ela foi presa num dia, o delegado passou 2 dias para poder prendê-la. Ela foi presa num dia e nem menos de 24 horas ela foi solta. O que para mim é um absurdo. Mas não compete a mim julgar, não sou da justiça. Mas é isso. E é impunidade, né? Infelizmente, né? Agora, no dia que o Joelzinho desapareceu, você se lembra dos últimos contatos, das últimas palavras dele? Como foi um dia normal, como outro qualquer? Foi um dia normal, porque Joelzinho mora com outro tio meu. E aí ele simplesmente saiu de tardezinha e não retornou, né? A gente tem as imagens das câmeras, eu tive acesso às imagens da câmera da porta da casa de Joelzinho. Ele sai de casa 4 horas, 3h58 para ser mais exata, e ele segue descendo no sentido aqui do açougue pela Carlindo Dantas. A última imagem que a gente saiu nessa maratona atrás das câmeras. Até então a polícia não tinha entrado porque era feriado, se eu não me engano, e estava fechada, civil, uma coisa assim. Só tinha os plantonistas. E a gente conseguiu as imagens das câmeras. A última imagem que a família teve acesso foi a última imagem, então, que eu visualizei de Joelzinho foi ali na Carlindo Dantas, próximo a Pedro Velho. Foi a última imagem que a gente vê nitidamente ele descendo no sentido do Rio Barra Nova, né? E aí até houve aquela operação daqueles cães. Muita coisa já foi feita, a gente não pode negar, né? Essa operação dos cães, ela foi pioneira em Caicó. Certo. E aí foi feito um mapeamento do odor dele, por onde ele passou, e enfim. Mas de concreto, ninguém foi preso, ninguém tem pista, ninguém sabe de nada. Agora vocês querem que as investigações continuem? Eu quero que exatamente. E que a gente seja informado do que está acontecendo, né? Tem algum telefone de contato? Como você mesmo disse, isso é questão de empatia, porque alguém sabe o que aconteceu. A gente sempre frisa aqui, porque né, alguém, ou que seja 1 ou 2 ou 3 pessoas, alguém sabe o que aconteceu com o Joelzinho, né? Inclusive até alguém que supostamente tenha feito alguma coisa contra ele, os responsáveis por isso, né? Algum telefone de contato que alguém possa passar para vocês informações de forma sigilosa? Marcos, assim, quando eu exponho meu telefone, a gente já sofreu muito, assim, com relação às informações mentirosas. Então liga para a polícia. Ligue para a polícia. 190. 190, por favor. Né? A polícia vai receber a denúncia com muito sigilo, isso eu tenho certeza, né? Ela não vai expor as pessoas de forma alguma. Ok, Cibele, você não precisa nem reforçar aqui de que o nosso programa, o Sistema Rural de Comunicação estão abertos para você. A gente torce, claro que seria aqui, seria uma ilusão dizer que a gente passa pelo mesmo sofrimento que a família passa, que é totalmente diferente. O nosso sentimento aqui, como qualquer pessoa, é de revolta, de angústia, de torcer para que essa resposta apareça. Vocês sofrem 10, 20 vezes mais do que isso, né? Mas fica aqui o nosso sentimento de que a verdade apareça, né?
que, como você mesmo disse, a esperança é a última que morre, né? O bom seria que o Joelzinho aparecesse com vida, mas eu acredito que vocês estão preparados para tudo, né? A gente tem que se preparar para tudo, né, Marcos? Porque são muitos dias já, como eu disse antes, realmente minha esperança é que ele estivesse vivo, né? Vivo e bem. Mas a Deus cabe decidir, seja feita a vontade dele. A gente só tem direito, e é um direito garantido pelo Estado, de ter informação de que, que as investigações não parem, né? E que a gente tenha essas informações, em que pé andam as coisas, né? Isso é o mínimo que vocês querem. Isso é o mínimo Respostas. que a gente... Até porque, como eu disse antes, ele tinha família. São vários irmãos, tem sobrinhos. Então, assim, a gente precisa dessas respostas, por mais dolorida que seja. E eu quero só agradecer. Mais uma vez, você abriu as portas do seu programa para me receber, para estar falando desse caso. E eu vou pedir mais uma vez, quem tiver informação de Joelzinho, por favor, dê alguma... Até você mesmo, Marcos. Claro, pode passar o ligar. WhatsApp para você, já que você expõe através da rádio a situação, para estar esclarecendo qualquer pista, de fato. Pistas que realmente que tenham verdade, né? A verdade vem sempre. Porque, além de todo sofrimento, passar por várias mentiras consecutivas, como a família passou, não é fácil. Então, eu vou pedir, mais uma vez, apelar. Quem tiver informação de Joelzinho, por favor, entre em contato com a polícia. Ok, então. Obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês. E tomara que as informações que venham a chegar sejam verdadeiras, né? Porque, como você mesmo disse, a cada mentira aumenta mais ainda o sofrimento da família, né? Verdade. Conversamos com Cibele, ela que é sobrinha do Joelzinho.